E hoje a gente está trazendo todos os detalhes da 7ª fase da Operação Calvário, que foi denominada Juízo Final. Essa Calvário chega à 7ª fase, mas a gente agora vai conferir todas essas fases, desde o início da operação. Primeira fase. No dia 14 de dezembro do ano passado, na primeira fase da Operação Calvário, foi cumprido um mandado de prisão na orla de João Pessoa. Era Roberto Calmon, fornecedor da Cruz Vermelha. A operação foi em conjunto entre o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Segunda fase. No dia 1º de fevereiro deste ano, foi deflagrada a segunda fase da Calvário, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão em João Pessoa, no Conde e no Rio de Janeiro. Leandro Nunes, então assessor da Secretaria de Administração do Estado, foi preso, depois de ser flagrado recebendo dinheiro em espécie dentro de uma caixa de vinho no hotel do Rio de Janeiro. A caixa foi entregue por Michele Lousada Cardoso, secretária da Cruz Vermelha. Leandro Nunes foi solto no início de março, após colaborar com as investigações. Terceira fase. No dia 14 de março deste ano, foi deflagrada a terceira fase da Operação Calvário. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra a então secretária de Administração do Estado, Livânia Farias. Outras 9 pessoas, entre elas Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro, presa hoje, também foram alvos da Calvário na terceira fase. 2 dias depois, Livânia foi presa no aeroporto de João Pessoa quando retornava de Belo Horizonte. Foram sequestrados um carro de luxo e uma casa em Souza que pertenciam a Livânia. A ex-secretária de Administração da Paraíba, Livânia Farias, e outras 5 pessoas se tornaram réus na Operação Calvário da Polícia Federal no dia 9 de abril deste ano. Quarta fase. Na quarta fase da operação, em 30 de abril deste ano, a servidora pública Maria Laura Caldas de Almeida Carneiro foi presa. Ela era lotada na Procuradoria-Geral do Estado. Foram cumpridos também 18 mandados de busca e apreensão. Quinta fase. O secretário executivo de Turismo da Paraíba, Ivan Buriti, foi preso no dia 9 de outubro deste ano, na quinta fase da Operação Calvário. O objetivo foi cumprir 28 mandados, sendo 3 de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em 5 estados. O diretor administrativo do Hospital Geral de Mamanguape, Eduardo Simões Coutinho, também foi alvo da operação. Sexta fase. No dia 15 do mesmo mês, foi deflagrada a sexta fase da Operação Calvário, que investiga desvio de recursos públicos da saúde. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-secretário executivo do Turismo do Estado, Ivan Buriti, da advogada Luciana Ramos Neiva, e nos hospitais Metropolitano Dom José Maria Pires de Santa Rita e Geral de Mamanguape. E a gente volta ao documento de hoje para ver como é que citada Livânia Farias, ex-secretária de Administração do Estado da Paraíba, mantida no cargo pelo atual governador até 15 de março de 2019. No governo do Estado, na gestão Ricardo Coutinho, também foi procuradora-geral. Era responsável pela arrecadação de valores, entre parênteses, propina, por dentro e por fora, enviando os seus servidores Leandro Azevedo e Laura Farias, que é essa que foi presa ali na quinta fase, por todo o Brasil para pegar os valores envolvidos. Combinava e controlava valores de propinas de diversos outros serviços. Estruturou o mecanismo de ocultação desses recursos. Bem assim, era responsável pelas escolhas de agentes econômicos. As investigações indicaram a participação das deputadas estaduais Cida Ramos e Estela Bezerra nesse esquema de desvio de recursos públicos. Vamos ver aqui o trecho dessa peça de acusação, onde aparece o nome de Cida Ramos, Maria Aparecida Ramos de Menezes. Diz que o Ministério Público cita que Cida Ramos tinha a confiança estrita de Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho e Livânia Farias tinham solicitado adiantamento de propina a Daniel Gomes e para viabilizar a captura do Poder Executivo Municipal, sendo lançada a disputa Cida Ramos, que não obteve êxito. Ou seja, foi naquela disputa em 2016, a Prefeitura de João Pessoa, onde a candidata foi Cida Ramos. Esses valores de adiantamento teriam sido para a campanha de Cida Ramos. Na ocasião, foram R$650 mil em espécie, subtraídos do caixa de propina arrecadado. E o valor repassado em 2 ocasiões foi 250 mil no dia 4 de setembro de 2016, 400 mil no dia 17 de setembro de 2016.
Aparece o nome de Kiedson Samuel, que foi diretamente responsável pelo repasse, e Leandro Nunes, aquele da Caixa dos Vinhos, que é emissário de Livânia Farias. Ao que consta, as frustradas tentativas de organização criminosa em colocar, primeiramente, Estela Bezerra e, na eleição seguinte, Cida Ramos para administrar o município de João Pessoa, embora tenha havido o emprego desses recursos ilegais e uma grande estrutura de campanha, teriam feito com que esse suposto grupo criminoso se visse obrigado a acomodá-las no Legislativo paraibano. Nas eleições de 2018, Cida Ramos foi eleita deputada estadual e teria assumido com Estela Bezerra a linha de frente na defesa dos interesses da organização criminosa, articulando e promovendo, em tese, artifícios políticos em favor do grupo deletivo, como, por exemplo, quando da aparente manobra utilizada para impedir a instalação da CPI da Cruz Vermelha. Que manobra é essa que fala o Ministério Público, corroborada pela decisão do desembargador Ricardo Vital? Para funcionar na Assembleia Legislativa, só são 3 CPIs, na verdade, 3 CPIs. A bancada governista, quando soube que a oposição iria apresentar um pedido de formação de comissão parlamentar de inquérito das organizações sociais, apresentou a do feminicídio, da homofobia, que foram apresentados por Estela Bezerra, 2 pedidos de CPI, e das multas, que foi apresentado por Júnior Araújo. Esses 3 pedidos, e também ainda teve da homofobia, do feminicídio e das multas de trânsito, que foi apresentado por Júnior Araújo, líder do bloquinho aliado do Palácio da Redenção. Com isso, ficou impedida a instalação da CPI das organizações sociais. É dessa articulação que o Ministério Público fala. O advogado de defesa informou que a deputada Cida Ramos não tem nada a esconder, que o mandato foi cumprido e acompanhado por ele e que a deputada sempre irá colaborar com a Justiça. Agora vamos ver como aponta a participação de Cida Ramos, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. A atual deputada estadual, Cida Ramos, é uma das mais fiéis integrantes da empresa criminosa, escolhida para representar os interesses da organização criminosa nos poderes executivo e legislativo, umbilicalmente ligada a Ney Robson Suassuna, o que é uma surpresa para muita gente, porque ninguém sabia dessa proximidade assim tão umbilical de Cida com o ex-senador Ney Suassuna. Vamos também ver agora a participação apontada pelo Ministério Público e pela Justiça da deputada Estela Bezerra, que foi outra citada, inclusive tem mandado de prisão preventiva decretado. Estela foi presa e está na Central de Polícia, amanhã deve passar por audiência de custódia. Cida Ramos teve apenas mandado de busca e apreensão contra ela. Estela Isabel, atual deputada estadual, é uma das principais articuladoras da organização criminosa responsável pela estruturação das atividades das organizações sociais. Por meio de sua companheira Cláudia Veras, ex-secretária de Saúde, geriu a pasta e foi uma das principais responsáveis pelos estratagemas utilizados para dar ar de legalidade às organizações sociais. E quem aparece nas citações da mega operação de hoje, como eu disse, é o nome do ex-senador Ney Suassuna. Lá atrás ele já tinha sido citado, mas volta a ser citado novamente, dizendo que Ricardo Coutinho se elegeu e, consequentemente, no governo do estado, iniciou as transações com Daniel Gomes a partir de Ney Suassuna. Tem algumas coincidências, né? Vocês lembram que num trecho dessa denúncia está lá que o Daniel Gomes fornecia ticket, passagens aéreas e estadia para Ricardo Coutinho lá em Angras do Rei, na ilha, que coincidentemente Ney Suassuna tem uma mansão lá e também já recebeu, inclusive, lideranças políticas paraibanas lá em Angra dos Reis. O colaborador Daniel Gomes repassava mensalmente ao ex-senador R$40 mil, além do pagamento referente a uma alocação fantasiosa de 10 apartamentos de propriedade do ex-senador. A outra parte da quantia ajustada era retirada do caixa de propina e entregue mensalmente e em espécie a Ney Suassuna na casa dele, quando da prestação de contas conforme áudios, enquanto a outra parcela era repassado
mediante simulação de pagamentos, a empresas indicadas por Fabrício Suassuna, as quais emitiam notas fiscais descrevendo diversos serviços jamais executados, ou seja, aparentemente serviam somente como forma de disfarçar e lavar o dinheiro na propina. Agora a gente vê como foi a citação sobre Ney Suassuna feito nessa peça acusatória. Ney Robson Suassuna, ex-senador, possui fortes vínculos políticos no estado da Paraíba. Foi o responsável pela internalização das operações de Daniel Gomes no estado da Paraíba. Nas investigações sobre a irrigação de dinheiro ilegal para as campanhas do PSB, o local conhecido como Canal 40, que era uma espécie de quartel-general do marketing político socialista, foi visitado por agentes da Polícia Federal e do CAECO hoje. O Canal 40 aparece também no documento da operação de hoje. E é importante a gente salientar de que essa peça acusatória está assinada pelo desembargador Ricardo Vital. Então vamos ver essa parte da citação onde aparece o Canal 40, conhecidíssimo nas campanhas políticas aqui do PSB, que é uma estrutura física localizada em Mangabeira. Era o quartel-general, segundo o Ministério Público e segundo essa peça assinada pelo desembargador, da suposta organização criminosa. A ideia do Canal 40, de acordo com o Ministério Público, seria fruto da necessidade de viabilizar o plano de inocular membros das organizações do Poder Executivo e Legislativo paraibano, a fim de proporcionar aos postulantes, sobretudo aqueles do PSB, os melhores recursos centralizados em uma grande estrutura. Segundo Ivan Buriti, após a reunião com Olivânia Farias e Ricardo Coutinho, recebeu a missão de fazer uma ampla reforma, quase uma reconstrução dessas instalações, porque a ideia era erguer um pavimento a mais em toda a extensão do prédio, tanto que parte teve que ser demolida porque não tinha fundações adequadas. Essa missão de reconstruir deveria ser cumprida, no entanto, sem chamar a atenção, sem contratos oficiais e com construtoras e sem alvará. Em face da Operação Calvário, deflagrada pela Polícia Federal, o Partido Socialista Brasileiro divulgou uma nota onde reafirma seu total apoio à apuração dos fatos. Diz que respeita o devido processo legal e o amplo direito de defesa. O PSB, na nota, reitera sua confiança na conduta do ex-governador Ricardo Coutinho e nos demais investigados e investigadas, na certeza de que uma operação isenta e justa resultará no pleno esclarecimento das denúncias. Depois dessa nota do PSB, agora a gente vê como foi a participação de Edivaldo Rosas, ex-presidente estadual do partido, que foi destituído do cargo por Ricardo Coutinho e companhia. José Edivaldo Rosas era presidente do PSB, responsável pela interação com diversos agentes políticos, entre os quais prefeitos. Gozava da confiança de Ricardo Coutinho, passou a operar junto com Ivan Buriti e Gilberto Carneiro. Ver as prisões preventivas desses 17 decretos de hoje, 10 já foram cumpridos, confiram aí os decretos cumpridos hoje nessa fase da Operação Calvário. Ricardo Coutinho, ex-governador, Estela Bezerra, deputado estadual, Marcelo Sena, prefeito do Conde, Valdson de Souza, ex-secretário de Planejamento, Gilberto Carneiro, ex-procurador do Estado, Cláudia Veras, ex-secretária de Saúde, Coriolano Coutinho, irmão do governador Ricardo Coutinho, Bruno Miguel Teixeira, José Arthur Viana, ex-secretário adjunto da Educação, Breno Dornelles Paim, Francisco das Chagas Pereira, advogado, Denise Krumer Paim, Davi Clemente Correia, Márcio Nogueira Vignoli, Valdemar Ábila, Vladimir dos Santos Neiva, dono de uma gráfica aqui em João Pessoa, Hilário Ananias Queiroga Nogueira. O advogado Francisco das Chagas Ferreira, apontado como laranja de Valdson de Souza, disse que está tranquilo quanto aos indícios imputados, pois não teria cometido qualquer conduta ilícita na sua história de vida, nunca teria recebido um centavo que não tenha sido pela prestação de seu serviço, nunca foi sócio oculto de ninguém e diz que seu patrimônio seria totalmente compatível com suas rendas, o que comprovará com tranquilidade, segundo ele, o que já está em todas as suas declarações de imposto de renda. Confessa que está surpreso, mas que acredita que a Justiça e o Ministério Público fazem um trabalho correto de investigar. Pelas redes sociais, o ex-governador Ricardo Coutinho emitiu uma nota se explicando. Diz que foi surpreendido da decisão decretando a prisão preventiva, diz que a acusação é genérica
e que faria parte de uma organização, uma suposta organização criminosa, e com a maior serenidade diga ao povo paraibano que contribuirei com justiça para provar minha total inocência. É a repetição aqui. Sempre estive à disposição dos órgãos investigados e nunca criei obstáculo a qualquer tipo de operação. Com base em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o plenário da Assembleia Legislativa vai decidir se a deputada estadual Estela Bezerra deve ou não continuar presa. Jada e os diversos policiais militares na Praça dos Três Poderes indicavam que esta terça-feira não seria um dia comum na Assembleia Legislativa da Paraíba. Todos os deputados que chegavam registravam o ponto e subiam para uma reunião a portas fechadas. E o plenário acabou ficando assim, quase vazio. A sessão de hoje seria para tratar sobre a reforma da Previdência Estadual, mas a última fase da Operação Calvário, denominada Juízo Final, acabou mudando o plano dos parlamentares. Dentre os mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, um deles estava endereçado à deputada estadual Estela Bezerra, do PSB. Só que em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as Assembleias Legislativas podem rever mandados de prisão contra deputados estaduais. Por isso, os parlamentares se reuniram para deliberar sobre a situação de Estela Bezerra. Após quase 3 horas de reunião, os deputados finalmente voltaram ao plenário. Só que apenas o deputado Ranieri Paulino falou com a imprensa, autorizado pelo presidente da Casa, Adriano Galdino. A sessão de hoje, que estava marcada para discutir a reforma da Previdência, acabou sendo cancelada. E segundo Ranieri, os parlamentares estão em regime de plantão para definir sobre a prisão da deputada Estela Bezerra. Todos já têm conhecimento, uma deputada, né, com um mandato de prisão, né, e a Assembleia terá que deliberar sobre isso. Então, hoje a Assembleia ela está de plantão, aguardando naturalmente o comunicado do Tribunal de Justiça, para, uma vez chegando, né, esse comunicado, o presidente da Casa, junto à mesa diretora, fazer a convocação para os parlamentares deliberarem, né, sobre a prisão da deputada Estela Bezerra. Nós teremos a função típica, né, de julgar, né, e julgar com nossas consciências. Então, que cada um que faça o seu próprio juízo de valor e vote de acordo com suas consciências. O que eu vou fazer pessoalmente, aí já vou antecipar, é ler, que eu nem li. Eu não sei ainda do que é acusada a deputada Estela, os fundamentos, né, do que ela está sendo acusada, e após uma leitura, né, após reflexões, formarei o meu próprio juízo de valor. A gente vem citando durante todo o programa a participação dos personagens dessa fase da Operação Calvário, chamada de Juízo Final. Márcia Lucena, prefeita do Iconde, também foi presa hoje na mega Operação Juízo Final. Vamos ver como ela foi citada. Ex-secretária estadual da Educação do Ricardo Coutinho e atual prefeita do Conde, Márcia Lucena é fiel integrante da empresa criminosa, uma das principais responsáveis pela estruturação das fraudes na educação, escolhida para representar os interesses da organização criminosa no Poder Executivo. Outro mandado de prisão foi decretado contra a ex-secretária de Saúde, Cláudia Veras. Cláudia Veras, ex-secretária no governo Ricardo Coutinho, foi mantida no cargo por João Azevedo em razão da imposição do ex-governador até o final de abril de 2019, para permitir a atuação da empresa criminosa. Após ser exonerada do cargo, no mesmo diário oficial, 30 de abril de 2019, Cláudia Veras foi nomeada para o cargo de secretária executiva de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal. São essas as informações, novas informações sobre a Operação Calvário e a 7ª fase. Você acompanha no jornalismo da TV Correio à tarde e à noite. Correio Verdade e Jornal da Correio. Correio Verdade com Jomar e Cidade Alerta, Cidade Alerta com Jomar. E também Jornal da Correio com Linda Carvalho, mais detalhes sobre a Operação Calvário.